Evangelho narrado por João, capítulo 14, versículo 26. Evangelho narrado por João, 14, 26. João 14, 26. Quem achou diz amém. Amém. Está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todos dizem amém. Vamos orar com o diácono Zé Carlos. Saúde a todos, boa tarde, Senhor. Amém. Graças a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Grandioso e eterno Pai, aqui estamos na Tua presença, agradecido, meu Senhor, por mais um dia na Tua presença, o qual o Senhor nos deu a oportunidade para que nós estivéssemos aqui, ó Pai, sentindo a Tua presença, a Tua alegria. Deus eterno e poderoso, que o Senhor possa abençoar nesta noite, ó Pai, o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, aprender cada dia mais de Ti, que o Senhor venha derramar sobre a nossa vida a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. É no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Vamos ouvir a banda para recolher os santos de das ofertas, enquanto esse projeto. Olha, irmãos, sexta-feira e sábado será o nosso culto festivo de gratidão das senhoras e do ciclo de oração. Amanhã será o ciclo de oração festivo. Ele vai começar mais cedo, melhor. Vai levantar da oração um pouco mais cedo, às 14h30. Mas a igreja estará aberta a partir das 13h30. Vocês vão à igreja. 1h30 da tarde já estará aberta para quem quiser vir orar. E 2h30 se levantará. Dará um contato, como sempre, aos departamentos. A banda vem bem, pai? A banda vai estar presente. Vai vir uma irmã de Colônia nos trazer a palavra, a irmã Érica Vasconcelos. Certo? E depois será um encerramento normal. Domingo será o dia da eleição, nós vamos votar para eleger a nossa governadora, com 2 mulheres, uma das 2 damas, e o presidente. Meus irmãos, olha, quarta-feira à noite, e amanhã à noite, será um ensaio geral para as senhoras, o último ensaio, entrada, para ficar bem bonito sexta-feira na abertura. E eu quero falar do telhado. Olha, o telhado, o rapaz já fez o pedido. Por que não fez antes, pastor? Porque estava chovendo, inverno, e ia ficar, na realidade, era popular. Lá no setor do trabalho dele, não tinha como deixar as telhas, ele já fez as tesouras. Então, vai vir um pacote todo para a igreja. As telhas, as tesouras, vão ficar tudo aqui na lateral. Chegando tudo, ele deu uma previsão de 15 dias, estando o sol abençoado, como está. Então ele termina toda a parte aqui do telhado, certo? Nós estamos orando para que tudo transcorra bem, chegue material e dê uma renovada aqui no telhado. Pode louvar. Senhor da igreja, boa Senhor.
Nós vamos partir hoje para a terceira importância do Espírito Santo em nossa vida. A terceira importância eu deixei fundamentado em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que diz, 2 Coríntios 3, 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. A terceira importância, irmãos, dentro desse texto aqui, é de equiparmos para serviços na obra de Deus. O Espírito Santo tem esta importância em nosso viver, em nosso ser, que é equipar a cada um de nós no que diz respeito ao serviço na casa de Deus. Há um hino na harpa cristã que diz: há trabalho pronto para ti, cristão. Não tem trabalho para todos na casa de Deus. Então tem que ser líder? Não. Tire esse negócio de ser líder, pelo amor de Deus. Todo crente pode fazer algo na casa de Deus para o Senhor. Todo crente. Você foi chamado para a salvação, mas você também foi chamado para servir. E este servir na obra de Deus, querendo ou não também, necessita do trabalhar do Espírito de Deus, que é lhe equipar para você desempenhar o seu trabalho na obra de Deus com muito denodo, com muito amor, com muito carinho, com muito zelo e prazer. O prazer, irmãos, em servir na obra de Deus não pode faltar na nossa vida. Tem gente que serve, mas serve empurrado. É o jeito, vou ter que fazer isso mesmo. Não faça a obra de Deus empurrado, ou até mesmo empurrado. Não faça. Faça a obra de Deus por prazer. Eu, pelo menos, não, porque hoje eu sirvo a Deus no ministério pastoral, mas quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu comecei a sentir prazer em servir a Ele e em servir também na sua obra. E servir na obra de Deus não foi exercendo liderança. Posteriormente é que eu fui convocado para servir também na obra, exercendo uma liderança na casa de Deus. Mas eu servi na obra de Deus sem liderança nenhuma. Eu comecei assim. Mas tem gente que infelizmente é doente por cargo, é doente por liderança. Para ele não era servir
para servir na obra de Deus, não tem para que você ser livre. E isso é uma situação posterior, dependendo da situação na obra de Deus. Então, como é que eu sirvo na obra de Deus? Ora, vai ter um culto ao ar livre. Se tem um culto ao ar livre, então toda a igreja é convidada. O culto ao ar livre, irmão, vai ser na casa da irmã Filomena. Estejamos lá às 19 horas ou 19h05, a gente começa com os hinos congregacionais. E você esteja lá para adorar e servir ao Senhor. Aí o que é que você diz? Eu vou nada. De repente eu não vou ter oportunidade. Porque tem gente também que é sedento por oportunidade. Se for a um culto e não tiver oportunidade para aquele indivíduo, não presta. Tem gente que morre para ter oportunidade no culto. Tem outros que já fogem. Ó, irmão, venha que o culto é evangelístico. Aí, ó o B, fica em casa. Nem para o culto vem, se for do tempo, com medo de ter oportunidade. Mas, irmão, não tem medo não. Eu sei quem que treme, as canelas batem uma na outra, fazendo umas voadinhas, os dois bambus batendo. Mas venha. Se você tiver a oportunidade, leia um versículo, saúde o povo logo com a paz do Senhor, saúde a todos com a paz do Senhor. Vou ler um versículo de salvação e diga, irmão, Jesus é bom porque me salvou. Jesus é bom porque fez isso e aquilo outro na minha vida. Você já está pregando, já está anunciando Jesus. Então não tenha medo de ter a oportunidade. Por mais, repito, que as canelas batam uma na outra, os palitos batam um no outro, mas venha, pelo amor de Deus, eu sei o que é isso. Eu ainda hoje sinto o pulsar forte no coração, quando é para pregar a palavra de Deus. Não era nem para ter isso, mas aqui não é uma questão natural, aqui não é uma questão humana, aqui é uma questão espiritual. A obra de Deus, ela é espiritual. Então, a gente pode ter 1000 anos que sirva a Deus, mas a cada oportunidade que a gente tem, os cambiquinhos batem um no outro e o coração leco, pronto, já era. Acelera, aí tem que respirar fundo, respirar para poder ir se acalmando e transmitir a palavra de Deus. Porque a questão aqui não é humana, a questão aqui é espiritual. E somente Deus para colocar as palavras necessárias em nossa boca para falar o coração do povo. Outra coisa, irmão, que não tem a ver com pregação, é equipamento, é o Espírito Santo nos equipar para servir, mas tem tudo a ver. Olha, é preciso a gente vigiar também, se você prega, é preciso vigiar também em alguns caçoeiros, em alguns vícios de linguagem. Meus irmãos, Jesus é bom porque morreu para mim, aleluia, glória a Deus. O que é isso aí? Isso aí, pastor, eu estou glorificando no meio da mensagem. Não, isso aí, eu vou dizer na minha língua, é um caçoeiro cristão. Falta alguma coisa, aí você completa com glória a Deus e aleluia, para vir na mente o restante da frase e você complementar mais alguma coisa. Então isso aí não deve ser um vício de linguagem. Quase um caçoeirinho, evangélico que o povo criou, glória a Deus, aqui no meio, e tudo que está falando é aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, vai emendando o negócio, porque falta algo na mensagem. E quando você vai assim colocando, aí você tem tempo de rapidamente pensar e toma alguma frase a mais. Outro caçoeiro que eu fiz de linguagem é né, amém também, direto. Peraí, e vai ter tantos caçoeiros que me foge a memória, mas aí, olha aí, é porque Jesus Cristo é bom, aí vem com tantos aí vai ficar aí, já era. Então, é preciso a gente policiar. Eu, pelo menos, quando eu comecei a ter uma conta para pregar, nos cultos ao ar livre, antigamente tinha a fitinha cassete, eu levava uma fitinha cassete virgem, colocava no breguesso lá,
E na hora da minha pessoa pregar, eu botava o play. Aí eu pregava ao aí. Eu pregava e falava e falava no aí. Eu peguei, ficava pregando. E no final das contas, eu chegava em casa, colocava a fita para eu poder ouvir a mensagem que eu preguei naquela noite. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Qualquer clube de doutrina, irmão, ou um outro evento que eu prego, que eu gravo, se regravar a mensagem, eu ouço a mensagem todinha. Eu ouço. Aí é gostar de ouvir a voz? Não. É para eu poder absorver alguns erros que eu cometi e poder sair me policiando, me vigiando para não cometer os males. Certo? Mesmo que o Espírito Santo venha nos capacitar, mas humanamente falando, a gente tem que fazer a nossa parte. Outro detalhe que está me vindo à mente: cuidado com as mudanças na mão, principalmente o homem. Eu passei, não foi campo, era uma congregação que eu dirigi no interior. Aos irmãos me contaram que teve um dirigente naquela congregação que, eu não sei se o culto era de vidro, eu era solteiro ainda, novinho. Eu sei que parece que era de vidro o púlpito. E o camarada, quando ia pregar, ele pegava a mão e coçava as partes íntimas. E o povo pede a igreja vendo, ele está tristeza pregando e coçando as partes íntimas. Isso é muganga, já é caçoeira, é muganga. Já é caçoeira, muganga, pelo amor de Deus. Então tenha cuidado com as mãos também. Tenha cuidado com as mãos, para de repente pegar aqui, usar a mão e botar dentro do buraco esquerdo do nariz e fazer uma limpeza, como se fizesse uma festa, tivesse uma festa para acontecer. Então, são detalhes que a gente tem que se policiar, ter cuidado, porque senão fica feio, certo? Então, mas o Espírito Santo ele nos equipa para servir na obra de Deus, mas, de contraparte, a gente tem que fazer também aquilo que é de direito nosso. Se você vai pregar, se você vai ensinar, o que você tem que fazer? Tem que estudar. Tem que estudar, olhar, ver, estudando e pedindo graça a Deus. Meu Deus, o que é que eu faço? Nesse material mesmo de hoje, eu pedi a Deus e Deus me deu um enxertozinho. Eu tenho aqui 4 personagens que foram equipados para serviços na obra de Deus. Não sei se eu vou falar dos 4, mas pelo menos de 2 aqui, eu notifiquei alguma coisa aqui com a ajuda do Espírito Santo. Então quem prega, quem ensina, tem que estudar, tem que orar, pedir graça a Deus, para Deus revelar, para Deus falar, para Deus tomar a mente, tomar o coração, tomar sua boca para falar o povo. E quem louva fica por baixo, não. Quem louva também não fica por baixo, não. Quem louva tem que orar, para que Deus receba o seu louvor. E Deus recebendo o louvor, Deus faz com que a igreja também se alegre ao ouvir o louvor. Então, quem louva também tem que ter esta equipação por parte do Espírito de Deus na área do louvor. Qualquer serviço aqui na casa de Deus, irmão, tem que ter a ajuda dele, tem que ter o equipado do Espírito Santo. Ninguém pode pensar, não, eu já sou bambam, eu sou PhD, eu tenho formatura disso, daquilo, outro curso. Isso aí vai pro ralo. Se não tiver a ajuda do Espírito Santo, vai tudo para o ralo. É preciso ter a ajuda dele, é preciso ter o trabalhar dele na nossa vida, para que aquilo que a gente sabe, ele se utilize também para a edificação do povo de Deus. O texto base para essa terceira importância mostra muito bem isso aí, que a nossa capacidade, a nossa capacitação vem do Senhor. Nós não temos capacidade nenhuma na esfera espiritual de conduzir um culto, irmão. Alguém pensa, é fácil conduzir um culto. Sabe, chega ali na frente do microfone, os irmãos em pé, namorar, se sentem, vamos cantar ainda da harpa cristã. Eu já faço demais. Leitura da palavra, dá oportunidade ao povo.
demais. Não, irmão. Não é fácil moderar culto. O culto é de 7 às 9. São 2 horas. E é preciso agora administrar o tempo para que alguns irmãos, se for um culto de pregação, alguns irmãos tenham oportunidade e por final deixar um tempo bom para aquele ou aquela que vai ministrar a palavra de Deus. Então não é fácil moderar um culto. Primeiro culto que eu moderei na igreja, como coordenador de jovens, eu fiquei do lado do pastor Jeremias. Eu já tinha visto de baixo os irmãos moderando o culto, moderando, e lá de baixo, beleza, é fácil demais, é facinho, facinho uma conversa, que quando cheguei aqui, eu não sabia nem por onde ir, por onde ficar. Mas o pastor Jeremias disse: Silvio, fique do meu lado, eu vou lhe orientar como você vai moderar o culto. Eu sou pastor, muito obrigado, eu já estava aqui, ó, tremendo mais do que maravilha. E ele me orientou tudo direitinho. A questão de passar a direção, irmão, não se passa a oportunidade para o pastor, se passa a direção. Você pode estar moderando qualquer trabalho na casa de Deus. Então, a direção do trabalho está com o pastor. Passa a ser a direção. Não é a oportunidade está com o pastor, não. Passa a ser a direção. E o pastor, posteriormente, ele vai repassar a continuação do trabalho a quem de direito. E ele foi me orientando isso tudo aí, a questão da palavra oficial. Você diz: olha, a leitura está com o pastor da igreja, e eu fui fazendo. A hora de recolher o ofertório, no mais tardar umas 8h10, você recolhe o ofertório, porque sempre tem alguém que chega meio atrasado. E para não fazer outro talão quando alguém chega, tá bom, pastor? Então, ele me orientou todinho como dar oportunidade. E aí, vai dar oportunidade. Mas eu não sei, então veja aqui nos jogos aí, você quer dar oportunidade. Aí foi, até chegar na hora da mensagem final. E tinha alguém para dar a palavra. Então, na casa de Deus, tudo depende da ação do Espírito de Deus na nossa vida para fazermos um bom trabalho para o Senhor. Tudo depende dele. E o primeiro personagem duplo, aqui são 2 pessoas na verdade, que a gente vai ver o Espírito de Deus os equipando para serviços especiais na obra de Deus. Está em Êxodo capítulo 31. Vamos ver quem foi esta dupla dinâmica e o Espírito Santo equipou. Êxodo 31. Eita, vai ser do versículo 1 ao 11. Vai ser grande, mas a gente vai ler somente 2 versículos. Versículo 2 e o versículo 6 de Êxodo 31. Mas em casa você lê com mais calma. Êxodo 31, versículo 1 a 11. Mas vamos ler somente o versículo 2 e o versículo 6. Versículo 2 diz, versículo 1 e 2. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de da tribo de Judá. Versículo 6. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que lhe tenho ordenado. Então está aqui, irmãos, 2 personagens, 2 homens, Bezaleel e Aholiabe. Esses 2 camaradas foram chamados pelo Senhor para fazer todo o material do tabernáculo. E eu pontuei aqui, desde onde eu estava refletindo sobre essa terceira importância, e pedindo ajuda a Deus, e a gente notificou aqui, irmãos, 10 missões encontradas em Bezaleel e Aholiabe. Pastor, e o tempo vai dar? Deus queira que dê. Se não der, semana que vem que conclui aqui essas 10 lições. Vai depender da inspiração dele. Então, qual é a primeira lição?
encontramos na vida desses dois personagens é que não existe detalhes biográficos sobre a vida deles. Não existe. Você vai ler Êxodo 31, 32, 34, 35, eu acho que 36, 37, até o capítulo 39, que fala justamente em trabalhar destes homens e outros sobre as peças do tabernáculo. Você só vai encontrar o serviço deles, a obra deles, no que diz respeito aos materiais do tabernáculo. Você não vai encontrar muita coisa sobre a vida desses dois camaradas, não. O que isso quer dizer? Para o Espírito Santo equipar uma pessoa, irmão, não importa a gente saber muita coisa da vida dele, não importa. Olha Elias, o tisbita, é assim que aparece. Elias, o tisbita. O tisbita, irmão, na nossa linguagem, é como se fosse Elias o matuto. Elias o matuto. E ninguém sabe muita coisa de Elias. Antes, só vai saber a partir daquele momento que aí a gente vai vendo a ação do Espírito de Deus na vida de Elias e a obra que ele fez pelo agir do Espírito Santo em sua vida. De Bezaliel e Eliabe, repito, não veremos muita coisa, não, pouquíssima coisa. Mas para Deus usar alguém através do seu Espírito, para Deus equipar alguém através do seu Espírito Santo, não precisa de saber muita coisa da vida do indivíduo, não. Porque a gente verá o agir do Espírito do Senhor na vida dele. Tem gente aqui que talvez não tenha gente que tenha um status alto na sociedade. Por exemplo, eu, na minha família, eu não tinha ninguém com status social alto de forma alguma. Na minha família não tinha e não tem ninguém, a não ser somente eu. Ministerialmente, tem minha sobrinha, tem o esposo dela também, mas eu não tinha ninguém ministerialmente na Assembleia de Deus que pudesse dizer que quem sabe o Silvio ele vai galgar cargos aqui na casa de Deus. Não, eu era um bichinho de Jacó, era um bichinho que estava lá em Viçosa, que muita gente não dava um vintém pela minha vida, mas o que aconteceu? O Espírito Santo foi me equipando. Ele foi trabalhando na minha vida, foi operando na minha vida, e eu fui deixando, porque ele tem que deixar também. Se a gente não deixar, o Espírito Santo não tem como equipar. Eu quero me equipar, mas o que é que ele disse? Não quero não. Não quero não, Espírito Santo, vai me deixar fora dessa. Eu não quero ser equipado não, mas eu quero me equipar. Não. Então o Espírito Santo ele quer. Agora basta a gente deixar ele equipar a nossa vida para servirmos melhor na obra de Deus. Então esta é a primeira lição que a gente encontra na vida desta dupla, Bezaliel e Eliabe. A segunda lição, irmãos, é que eles foram capacitados pelo Espírito Santo. O texto sagrado diz, Êxodo 31, capítulo 32, 33 por diante, diz o texto que o Espírito de Deus o encheu. O Espírito de Deus o encheu. Se o Espírito enche, é porque o Espírito vai capacitar. Então esses dois camaradas, eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Ora, para fazer as peças, os utensílios do tabernáculo, que era o templo móvel da época, tinha que ter uma ação do Espírito de Deus na vida de quem assim fosse vocacionado, chamado para fazer aquelas peças. Aí alguém diz que vai ser besteira. Isso é besteira. Mas não é besteira não. O mínimo serviço que você fizer na obra de Deus não é besteira. Não é besteira. E eu vou revelar uma coisa para vocês em 7 meses complexos que eu já estou aqui em Campos Frios. Eu já contei para vocês que lá em Viçosa eu limpava a igreja. Virava a chave e limpava. Eram bancos pesados. Isso aqui são palitos esses bancos. Era aqueles bancos pesadão mesmo. Eu só não fiquei musculoso na academia pela igreja, mas levantava os bancos, tudo que deixava o vão e tanto vassoura para cima.
varria direitinho a casa de Deus, e eu fazia aquilo com o máximo de prazer. Depois descia as bancas, arrumava as bancas e tal. E até hoje, irmãos, eu tenho esse costume comigo. Até hoje. Em toda a igreja por onde eu passo, eu chegando cedo do templo, eu olho todas as bancas. E se tiver alguma troncha, eu vou pegando e vou arrumando. Até hoje eu tenho esse costume comigo, se eu chegar cedo do trabalho, na casa de Deus. Mas isso foi adquirido onde? Lá em Viçosa, varrendo a casa de Deus. Então é um costume que eu tenho, que foi adquirido. Não porque eu quis, eu vou fazer isso, não. Foi algo que foi posto completamente pelo Espírito de Deus. Até hoje eu mantenho isso aí comigo. Então observe só. Mas não era uma besteira varrer a igreja? Não é, e nem é besteira varrer a igreja. Não é besteira fazer nada de pequenino aos nossos olhos na cara de Deus. Tudo isto é notificado no livro das obras, quando a gente chegar no céu, diante do tribunal de Cristo, onde receberemos as nossas recompensas. Tudo que a gente fizer está lá anotado. Se você fez de boa vontade, está notificado. Se você fez, está notificado. E quando chegar lá, vai ser tudo exposto. O que foi feito de boa vontade e de má vontade na obra de Deus. Tudo será exposto no tribunal de Cristo. Então não pense que o que você faz na casa de Deus, por mais insignificante humanamente falando que seja, Deus não vê isso como insignificante. Deus se agrada e notifica no livro das obras. Agora, para fazer as peças, os utensílios, olha, para colocar cerâmica, para pintar a igreja, quando vem irmãos fazer esse serviço de boa vontade, tudo isso deve ser feito com o maior prazer. Vai fazer o que? Eu vou pintar lá a cara de Deus. Aí você vem pintar por prazer, por amor. Aí você pinta, eu vou sabugar aqui, mesmo aqui. Eu quero nem saber, você sabuga, fica aquela preservada. Se você aceita uma cerâmica, você não estou ganhando nada, aí você aceita a troncha, tudo, aquela preservada do traje, e fazendo isso na obra de Deus. Se lembre que Deus está anotando tudo que a gente fizer na casa dele, de boa vontade ou não, ele notifica tudo direitinho. E quando você vem servir na casa de Deus, você tem que vir servir com alegria na alma, sabendo que o Espírito Santo vai lhe ajudar. Eita, vai para carregar uma caixa de som. Carrega a caixa de som. Agora carrega com alegria. Carrega na mão, agora bota aqui no ombro, cansou, vai de novo. E vai-se embora. Tudo na casa de Deus, irmão, tem a ação equipadora do Espírito de Deus. É insignificante, mas tem a ação equipadora do Espírito de Deus na vida do indivíduo. E Bezaleel e Eliabe, eles foram capacitados pelo Espírito do Senhor para fazer a obra do tabernáculo, todas as peças, enfim, tudo ali, eles foram capacitados pelo Senhor. A terceira lição, irmãos, está no texto sagrado. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe. Qual é a terceira lição aqui? Trabalharam juntos para ensinar outros artífices. Olha aqui, ó. Dispôs o coração para ensinar a outros. Então observe que o Espírito de Deus colocou disposição no coração daqueles homens para ensinar a outros a fazer as peças de tabernáculo. Meus irmãos, só quem coloca disposição no coração do crente para servir na obra de Deus é o Espírito de Deus. O pastor ensina, o pastor orienta, mas quem põe disposição é o Espírito Santo. E está vindo à minha mente um exemplo que eu vou notificar. Eu passei um campo, e naquele campo teve um irmão que veio falar comigo: pastor, eu estou
quer? Diga aí. Ele disse: não, o que eu quero é que o Senhor me dê liberdade. Me dê liberdade para fazer culto na feira. E quem vai participar desse grupo? Eu chamo os irmãos da igreja para ir para o culto lá na feira. Eu venho pegar a caixa de som, eu venho pegar o aparelho de DVD, eu venho pegar o microfone, eu venho pegar o atril, levo para lá, dirijo o trabalho. Quem tiver presente tem oportunidade. Acabo o trabalho, eu trago tudo de volta para a igreja. Rapaz, você vai fazer isso pouco. O que foi que aconteceu com aquele irmão? O Espírito Santo colocou disposição no coração dele para fazer obra de Deus com o aval de quem? Com o aval do pastor. Ele poderia fazer sozinho? Poderia. Mas ele disse: não, eu tenho juízo, eu sou ovelha, eu tenho um pastor, então eu vou comunicar a ele, pedir autorização. E até hoje o trabalho está rolando por lá. Disposição para servir na obra de Deus. Quem colocou? O Espírito do Senhor. E até hoje está lá. Repetindo, até hoje está lá. Glória a Deus. Então, disposição para fazer a obra de Deus, irmão, quem coloca é o Espírito Santo. Às vezes o pastor empurra, para ver se o negócio vai e não vai, porque está empurrado pelo homem. Agora, quando é o Espírito de Deus que coloca disposição, aí o próprio tem que suporta. Porque o trabalho vai à frente, porque alguém está sendo disposta pela ação equipadora do Espírito de Deus na sua vida. Aí o trabalho vai avante. Mas quando o trabalho não vai avante, irmão, é porque é o homem empurrando. É o homem, não, deixa eu empurrar aqui para ver se vai. Não vai, mas lá na frente se acaba. Com isto eu quero dizer que a gente precisa pedir ao Espírito de Deus para nos equipar, colocando disposição para servir na obra dele. Olha, irmãos, deixar a nossa casa no tempo do frio, eu peguei o inverno aqui, deixar a nossa casa no tempo do inverno para vir à casa de Deus, só o Espírito Santo colocando disposição no coração do crente para deixar o aconchego de casa para vir à casa do Senhor. Só o Espírito de Deus é que coloca disposição para servir na obra de Deus. Somente Ele. O pastor pode fazer alerta. O pastor pode dizer: meus irmãos, dentro dos cultos, pelo amor de Deus, dentro dos cultos. O pastor pode fazer isso. O bichinho de Jacó. Pede, não fique em casa não, venha para o culto, pelo amor de Deus. Venha servir a Deus pelo sangue do poder, pelo amor de Deus, venha. O pastor vai fazer isso aí. Agora, só quem vem ao culto, irmão, é que o Espírito Santo põe disposição. Vá para o culto, vá-se embora para o culto. Ele vai dando disposição e o crente vai vindo para a casa de Deus, servir a Deus em tudo aquilo que for necessário. Só o Espírito do Senhor. Vamos para a quarta lição, pelo amor de Deus, que as horas estão assim. A quarta lição encontrada nesta dupla, Bezaleel e Aholiabe, irmãos, é na expressão bíblica que diz: e para criar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, e em entalhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esperada. O que esse texto está dizendo é que aqueles camaradas foram escolhidos por Deus para um serviço. Irmão, ninguém faz tudo. Cada um de vocês tem uma serventia na obra de Deus. Cada um de vocês. Mas tem gente que é assim, ó, quer abocanhar o mundo inteiro. Tem gente que quer abocanhar todas as coisas da igreja para ele. Não, sou eu que comando tudo isso aqui. Eu não sei se foi em grupo de doutrina, eu acho que foi no seminário de liderança, quando eu cheguei aqui. Seminário não, né? Na palestra, uma liderança que eu fiz aqui, comigo. Eu falei que abriu-se uma subcongregação da Coab, lá nas Piabas. O pastor Juscelino Rocha, ele me chamou e disse: Silvio, olha, eu vou precisar de alguém na escola bíblica lá nas Piabas.
na subcongregação. Eu pensei em você, você pode? Eu disse, vou, pastor. Não, mas espera aí, senhor. Procure saber logo de Sheila. Veja se Sheila vai com você para lá. Eu disse, não, pastor. Para onde eu for, Sheila vai. Para onde eu for, ela vai. Eu não sou o homem da casa. Eu não sou o cabeça. A não ser que você não vá nunca. Manda ela e eu nunca. Aí pronto. Aí pode ser, se eu for o marunca, aí a conversa é outra. Mas não. Pode mandar quem que vai. Vá-se embora. A gente foi. Posteriormente foi levantado departamentos de mocidade, etc. E depois ficou como uma congregação. E agora o dirigente, então o presbítero Jaziel Alberto, ele disse, Silvio, olha, eu preciso de você na mocidade, já estava na escola como superintendente, na mocidade e na coordenação de missões. Eu disse, meu nobre, eu vou te ajudar. Agora é o seguinte, ficarei nessas outras tarefas, mas vou preparar alguém para ficar no cargo. Quando tiver tudo ok, aí eu saio e vou ficar somente com o trabalho. Tá bom assim? Pronto, me ajuda. Ajudei o nobre companheiro. Chamei alguém para ficar comigo na escola bíblica, chamei alguém para ficar comigo na mocidade e na coordenação de missões. Pronto, fiquei, mas fui preparando as pessoas. Um ano aproximadamente eu entreguei. Pastor, tomei a coordenação, fulano já está aí, pode colocar, e qualquer coisa eu estou aqui para ajudar. Ficou bem nas missões. Por mais um outro tempinho, aí tome agora, depois do primeiro encontro de jovem lá, eu peguei e entreguei a coordenação. E quem vai ficar? Fulano, o meu vice. Ele está preparado, pastor. E aí está aqui para ajudar ele também no que for necessário. E eu fico só com a escola bíblica. Fiquei só com a escola bíblica. Mas tem gente não, que é egoísta, quer tudo para ele. Abocanha tudo, fica supernotado de tarefa, porque só ele ou só ela é que pode fazer aquele trabalho. Não, na igreja tem trabalho para todo mundo. Só não trabalha quem não quer. Só não trabalha quem não quer. Mas quem quer trabalhar, independente de cargo, tem trabalho para todo mundo aqui dentro. Tem trabalho por Deus. Trabalho dado por Deus para mim e para você. E todos nós, de uma maneira geral, fomos escolhidos por Deus para um serviço. Ah, pastor, não sei para que eu fui escolhido. Ore a Deus. Busque a Deus. Clame a Deus, meu Deus, para que eu fui chamado para te servir. Ô Jesus, bota um negócio no meu quinto, ilumina o meu quinto, para eu saber o que eu posso fazer, qual a minha serventia da tua casa. E Jesus vai mostrar. Ele vai orientar você. Olha, irmão, evangelizar com folheto, qualquer crente pode. Eu tenho folheto, carimbado. Pastor, que tem folheto que eu vou evangelizar? Não, tem folheto. Tem trabalho para todos nós aqui na casa do Senhor. Todos aqui que são crentes em Jesus foram escolhidos para o serviço. Todos nós aqui fomos escolhidos para o serviço. Se você ainda não sabe, ore a Deus, procure ao Senhor, busque a Deus, Ele vai dizer, olha, é isso aqui. Agora tem gente que procura o pastor, pastor, Deus me mostrou que eu tenho que fazer isso aqui, agora tem um detalhe, eu não teve satisfação ao homem. Aí já botou o pastor, já no ralo, na sarjeta. Eu não dei satisfação ao pastor. Olha, irmão, acaba com essa conversa fiada. A conversa fiada aí tem que deixar de existir. Deus pode falar para você. Agora, olha, na igreja tem um líder dado por ele para guiar a igreja. A ordem vem do pastor. Paulo foi chamado por Deus para fazer a sua obra, para ser um pregador. Mas Paulo, ele não foi lá para ser um ministro, não. Ele saiu pregando, mas ele passou um tempo de preparação. E aquele tempo de preparação foi ótimo para Paulo. E quando chegou o tempo de Deus, Paulo diz, olha, eu procurei as colunas da igreja. Eu procurei as colunas. Conversei com eles. E eles disseram, vá pregar o evangelho para os gentios. E nós ficaremos com Israel. Pronto, vá-se embora. Vamos ficar com os
você vai pregar para os da circuncisão. Então, Paulo, ele foi no caminho certo. Paulo, por isso, não, mas Deus me chamou, Deus se revelou a mim, então não deu satisfação a Pedro, a Tiago, a João, não deu satisfação a ele, porque o dono da obra foi que me chamou, e eu vou-se embora, que nem um trator de esteira fazer a obra do Senhor. Paulo poderia ter feito isso, mas Paulo não fez. Paulo, ele seguiu, irmão, a ordem correta das coisas, foi procurar as colunas da igreja, os servos, os líderes da casa de Deus, notificou e eles os abençoou, e ele foi fazer o trabalho de Deus. Mas tem crente que é assim, vem com revelação e diz: olha, foi Deus que mandou e o Senhor não pode impedir não. Então, você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Você deve estar lendo a Bíblia de Genésio, mas não é a Bíblia de Jesus não. Leia a Bíblia de Jesus, que ele ensina como eu e você temos que proceder. Não é cortando, fazendo atrás não. É trilhando o caminho direito, o caminho correto. E você foi escolhido para o serviço, assim como Bezalel e Eliabe. A quinta lição, chega meu Deus. A quinta lição que nós vemos aqui nesta dupla é o significado do nome de Bezalel. Bezalel significa na sombra de Deus. Aí alguém diz: não, pastor, eu estou na sua sombra. Não vem na minha sombra não, que tu vai te quebrar todinho. Na sombra de Jeová. Bezalel, na sombra de Deus. Salmo 91, versículo 1. Aponta muito bem essa questão de nós estarmos na sombra do Onipotente. Não fique na sombra de ser humano nenhum não, irmão. Não fique na sombra não do ser humano. Porque se você fica na sombra de ser humano, você vai ficar decepcionado e não vai dar em nada, não vai servir para nada. Fique na sombra do Altíssimo, porque na sombra do Altíssimo há muita coisa boa para a minha alma e também para a sua alma. Agora, ficar na sombra do ser humano, vai igual a você, pecador de você, meu Deus do céu, ela vai pedir, não, caia fora dessa. Fique na sombra de ninguém não. Não, eu vou para ficar na sua sombra, eu vou ficar na sombra da irmã do novo, vamos cair fora. Fique na sombra do Altíssimo, que você vai ter muito mais lucro, e eu também terei muito mais lucro. Vamos para a sexta lição, é o significado do nome de Aholiabe. Aholiabe significa: o Pai é minha tenda. O Pai é minha tenda. Isaías 4:6 aponta, irmão, justamente sobre isso, que Deus, Ele é o tabernáculo. Tenda é tabernáculo, é somente sinônimo, mas Deus é a nossa tenda. O Pai Celestial é a nossa tenda. A tenda onde a gente mora, tenda fala de segurança, tenda fala de proteção, tenda fala de abrigo, tenda fala que tem provisão de Deus para mim e para você. Então o Pai Celestial é a minha e é a sua tenda. Nele a gente usufrui tudo aquilo que Ele pode dar de bom, de gostoso, maravilhoso para a nossa alma. Então, é esta a lição que eu vejo em Aholiabe, o significado do seu nome. Mas tudo isso, irmão, só pelo equipar do Espírito de Deus na vida desses camaradas. A sétima lição que a gente vê nesta dupla é que Aholiabe, deixa eu ler o texto, né? Eis que ele dei por companheiro a Aholiabe. Deus disse para Bezalel: eu lhe dei por companheiro a Aholiabe. Qual é a lição aqui? Que Aholiabe foi designado como companheiro de Bezalel. Tem gente que não sabe respeitar nada. Olha, eu dirigi uma congregação em um determinado lugar. Eu dirigi como presbítero. Eu era presbítero e naquela congregação tinha presbítero também. Não foi Maceió. Dirigi lá como presbítero e posteriormente naquela congregação chegou um
presbítero para ajudar. Eu era o quê? Eu era o responsável pelaquela congregação diante do saudoso pastor Neto. Ele me colocou lá representando a ele. Tudo que ele quisesse saber da congregação, ele ia procurar a mim. Não ia procurar o outro presbítero, ia ser a mim. Só que com o passar dos dias, aquele presbítero saiu dizendo para alguns irmãos, que nada, quem é que ele é? Ele não é não. Ele é presbítero igual a mim. Ele é presbítero igual a mim. Eu sou presbítero e ele é presbítero. Ele não é nada. Ele está aqui, ó, nivelado comigo. Somos presbíteros. Só que ele esqueceu um detalhe, que a responsabilidade da obra estava nas minhas mãos. Eu tinha um diferencial a mais do que ele. Podíamos ser presbíteros, mas eu era alguém que estava acima dele por ser responsável pela congregação. E eu soube disso e fiquei na minha e pronto, tá bom, vamos embora. Nada melhor do que um dia atrás do outro. E fui embora. Agora, nunca deixei de doutrinar a igreja com a Bíblia, não. Sempre fui de combater qualquer preservada que acontecesse na igreja, e eu estava lá para combater com a palavra de Deus. Um dia, em um campo onde eu passei, surgiam uns comentários na sala de aula. Um professor disse, umas besteiras para lá, que o crente não podia dizer que era santo. Olha, ninguém pode dizer aqui que é santo. Foi ventilado lá na sala de aula que alguém disse um dia que ninguém podia dizer que era salvo. Foi ventilado na sala de aula que inferno e lago de fogo é a mesma coisa, está tudo nivelado. E eu estava lá. Mas com os dias, não foi no mesmo dia, mas com os dias, aí alguns irmãos, acho que na sala de aula foi passado isso, aquilo, outro. Acho que foi, tá bom. Não deu outra. Esperei o tempo determinado por Deus, mas que eu quisesse, não consegui. Esperei o tempo de Deus, aí Deus abriu a porta. É hoje que você vai combater esse negócio. Eu não sei se foi com um mês, com 2 meses, eu sei que chegou o tempo, aí eu peguei e fui combater com aquilo. Ensinamentos errados que foram dados numa sala de aula da EBD. E eu postei tudo direitinho na Bíblia para os irmãos naquela. Só que foi no culto de doutrina para todo mundo. Olha, meus amados irmãos, a gente tem que entender que a gente tem que ter cuidado quando se fala a palavra de Deus, pregando, ensinando. Dizia-se antigamente, eu não sei, que eu era muito pirraio na época, mas dizia, parece que era um salve de aleluia. Alguém tinha que achar um pontinho vermelho no nome aleluia, eu acho que era em salve. E isso aí tornou-se uma doutrina em determinado segmento. Nunca eu vi um ponto vermelho no nome aleluia na Bíblia, a não ser se eu marcar, né? Eu rabiscar da minha Bíblia, aí não está vermelho. Aqui tem uma cruzinha azul, tem uma bolinha azul, tem um círculo vermelho, pronto. Todo cuidado é pouco quando se fala a palavra de Deus, para não ensinar ou divulgar besterol teológico, invencionice nossa. Todo cuidado é pouco. E como está aqui na lição aqui, ó, desse camarada aqui, ele foi designado para ser companheiro. Quem está com você? Não está no rasqueio. Nós temos o coordenador e nós temos o vice. O vice não é maior do que o coordenador. Ele foi posto ali para ajudar o coordenador. Agora o coordenador, ou coordenadora, seja uma mulher, tem que ter também a sensibilidade de ouvir o seu vice. Precisa ouvir o seu vice. Eu fui designado para um trabalho, colocaram um vice comigo. Eu chamei o vice, aparece cá para a gente conversar. E o camarada apareceu em determinado lugar para a gente conversar. Eu disse, e aí, o que é que a gente vai bolar, criar, para fazer isso aqui do outro, dinamizar o trabalho assim e tal? Ele disse,
não. Se fizer, está bem feito, não quero nem saber. Eu não chegou tão arrumado com um vice desse. O vice não quis saber de nada. Me deixou sozinho no navio e guiando o grupo que eu estava trabalhando. Não, o coordenador, ele tem que ter aquela sensibilidade para ouvir também o seu vice. Nunca, irmãos, a gente vai estar 100% com a razão. Há momentos que a gente poderá estar com a razão, mas não custa nada a gente ouvir o nosso vice. Eu estou aqui como pastor. Na igreja eu estou com presbíteros na igreja. Então, haverá momentos, como já deu, de eu pegar e isso aqui. Eu vou ouvir o que eles têm a dizer. E aí eu vou pesar no final das contas o parecer deles. Se vai ser acatado ou não, se foi bom ou não. Eu tenho um presbítero. Nem sempre eu vou acertar em tudo. Eu vou errar, porque eu sou humano. Assim como você também que está à frente de um órgão e que é a cabeça, você também não vai acertar 100%. Tem alguém que está do seu lado. E não é o vice. Quando menos espera, tem uma coordenação. Se tem uma coordenação, por que não ouvir a coordenação? Por que não trabalhar com a coordenação? Então, veja, irmãos, a Oliabe foi designado para ser companheiro, para estar ao lado de Bezaleel, para o ajudar a fazer a obra de Deus. E a gente está aqui para ajudar. Se vai surgindo novos obreiros, novos auxiliares, o que é que acontece? Os auxiliares mais velhos, que já tem um bom tempo de estrada, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar aquele auxiliar novo, vai dar instrução, vai dar orientação. Olha, meu irmão é assim, meu irmão é assado. Se surge diácono novo, os diáconos mais velhos do serviço, vai o quê? Vai orientando com carinho. Olha, meu irmão é assim, faça assim que você vai ter sucesso, certo? Vá por aqui, vá por ali e tal. Se surge presbítero novo, e tem presbítero já de quilometragem avançada no serviço presbiterial da igreja, o que é que ele faz? Ele vai ajudando o presbítero mais novo, orientando, olha assim, assado e tal, vai dando coordenadas também, porque ele está ali como companheiro. Somos companheiros. Se for a nível de igreja, vai chegando gente nova na igreja, novo convertido, o que é que os crentes estão fazendo? Vai orientando os novos crentes. Olha, meu filho é assim, minha irmã é assim, olha desse jeito e tal. Com o novo crente, a gente não faz pressão. Com o novo crente, a gente vai orientando, porque o bichinho é novo na fé. Ele tem um novo convívio, é um novo ambiente, é uma nova linguagem, é um novo povo, é novo em tudo. E ele vai aprender aqui um bebê espiritual. E a gente, como irmãos mais velhos, no sentido positivo da fala, a gente vai orientando. Agora aqueles que já têm estrada, a gente orienta também e faz alerta. Tenha cuidado. Olha, tu vigia, não dá certo isso aí não, você não vai quebrar a cara. Mas a gente, irmão, tem que entender que nós somos companheiros um do outro. A gente come no mesmo pão, no mesmo prato, comemos o pão no mesmo prato. Mas tem gente que cospe no prato que come. Isso é um miserável, pelo amor de Deus. É um miserável. Cuspir no prato que comeu, faça isso não. Zele, seja companheiro do seu irmão, da sua irmã. A Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então somos companheiros. E o Espírito Santo coloca pessoas ao nosso lado para ser companheiro nosso. A oitava lição de Bezaleel e Oliabe é que é melhor serem dois do que um. Está lá em Eclesiastes 4 e 9. Melhor é serem dois do que um. Não, vou deixar só Bezaleel. Não. Bezaleel e Oliabe. Para levar a mensagem de salvação, Jesus fez o quê? Mandou de dois em dois. Então é melhor ser dois do que um. Porque o outro está lá para ajudar. Então, irmãos, isto aqui aconteceu na vida de Bezaleel e Oliabe, porque o Espírito Santo os estava equipando. Só faltam duas coisas, eu vou terminar. Falta 5 para 9 ali. Deixa eu terminar, pelo amor de Deus. Viu? Eu não vou demorar, não. A nona lição, a expressão bíblica é: fez, pois, Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo
Moisés. Qual é a lição aqui? Cumpriram o que foi determinado. Cumpriram. Irmãos, quando o Espírito Santo nos equipa para serviço na obra de Deus, Ele quer que a gente cumpra. Há um texto na Bíblia Sagrada, se não me foge a memória, parece que é na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, parece, a caixota aqui está meio fraca, mas diz assim: cumpre o teu ministério. Mas tem essa expressão bíblica, isso aí eu garanto. Tem. Cumpre o teu ministério. Então o Espírito Santo, quando nos equipa, Ele quer que a gente cumpra. Ele quer que a gente realize aquele serviço que foi posto em nossa mão para fazer. Então cumpra, irmão, o que Deus lhe designou. Cumpra a tarefa, cumpra o trabalho, faça o seu trabalho direito, colabore com o reino de Deus, seja consciente do que Deus tem dado para você fazer. Vá fazendo o trabalho de Deus e Deus vai abençoar você mais e mais. A 10ª lição, irmãos, está na expressão bíblica: eis que chamei pelo nome a Bezaleel. Eis que chamei pelo nome a Bezaleel. Qual é a última lição que eu vejo aqui? É que Deus não chama ninguém por apelido. Deus não chama ninguém por apelido. E eu não lembro bem a situação, mas uma pessoa foi profetizar na igreja, aí, assim diz o Senhor. Aí chamou, vou usar ninguém por apelido não. Aí ele disse, chamou, assim diz o Senhor. Aí chamou alguém pelo apelido: eu vou fazer isso e aquilo outro na tua vida. Irmão, onde é que Deus chama ninguém por apelido, pelo amor de Deus? Você vai vasculhar a Bíblia para cima e para baixo. Deus só chama a pessoa por nome. Eu chamei por nome a Bezaleel. Deus não chama ninguém por apelido. Aqui tem Ana, aqui tem Nanã, aqui tem Suri, e quem tem mais aí que eu estou aprendendo devagarinho. E tem tanto apelido aqui. Aí tem. Tem véu. Olha o véu. Dá para botar um véu. Mas tem véu. Então tem tanta gente com apelido aqui, irmão. Aí se um dia um vaso. Assim diz o Senhor, véu. Ouça educadamente, mas na mente. E aqui embora com essas coisas erradas. Deus não chama ninguém por apelido. E se seu apelido for feio? Cada apelido mosquito. Olha, eu trabalhei em um lugar que tinha um irmão que o apelido dele era vaca. Um irmão da igreja, o apelido era vaca. Aí na igreja, num vaso usado, assim diz o Senhor, vaca, eu vou te abençoar. Começa, irmão. Tinha vaca e tinha bezerro. O apelido de um irmão era bezerro. Aí eu disse: pronto, só falta chegar o boi aqui. Só falta chegar o boi pra... O curral está completo. Vaca, bezerro, boi. Deus não chama ninguém por apelido, não. Deus chama a pessoa por nome. Descarte essas preservadas de Deus chamar a pessoa por apelido. Só chama por nome. É a mesma coisa. Irmão, entregue o recado de Deus. Irmão, Deus não tem recado, Deus tem mensagem. Essa é a realidade. Eu nunca vi na Bíblia Deus dizendo: está aqui o meu recado. Não, Deus tem mensagem. O senhor é muito ultrapassado. O senhor é cheio de pantinho. Eu vou ficar com meus pantinhos. Eu vou ficar com meus pantinhos. Mas Deus não tem recado para dar a ninguém. Deus tem mensagem. Quando você vem aqui no altar, você não vem entregar recado. E você não é menino ou menina de recado de quem não. Você é de mensagem. Você vem trazer uma mensagem de Deus para alguém. Ou vai levar uma mensagem de Deus para alguém. Certo? Então, é por isso mesmo. Eu fui ensinado assim. Eu fui ensinado desse jeito. Deus não tem. Foi pastor Manuel Francisco, de saudosa memória. Foi pastor Jeremias, de saudosa memória, um dos primeiros pastores. Eles me ensinaram desse jeito. E eu conservo o que eu aprendi deles. Deus não tem menino de recado. Deus tem a mensagem para dar ao povo. Deus tem mensagem. Meus irmãos, olha, tem aqui pedir oração.
pelo irmão Cosmo, auxiliar da igreja, que ele se encontra enfermo. Vamos orar para Deus restaurar a saúde dele. E amanhã à noite também tem um culto na casa da irmã Cristina. Amanhã eu estava certo para ir, mas hoje já surgiu uma situação de que alguém amanhã à noite vai vir aqui bater um papo comigo, conversar uma bênção comigo, Deus queira, né? Então eu não vou poder estar lá amanhã à noite, mas na verdade é um aconselhamento que eu vou dar. É alguém que está precisando de um aconselhamento. Pedi para vir hoje, se não podia, só pode vir amanhã à noite, então venha. Eu já tinha dado o recado. Me encontrando com uma pessoa na rua, quero falar com você. Tá certo, pastor. Tá certo. Então só já vim amanhã à noite. Amanhã à noite eu vou aconselhar essa pessoa, espere Deus que dê tudo certo, que a pessoa tem os caminhos de Deus. Quem? O irmão Genival, que é auxiliar da igreja ali, nossa irmã Novo Ninho, ele está trabalhando, vai perguntar por aqui, amanhã vai ser pronto. E os irmãos que estão feitos com a aprender, você vai dar um amém. Amém. Muito obrigado, meu Deus, Deus lhe abençoe, viu? Vamos ficar em pé, irmãos, orar ao Senhor nosso Deus. Passem 2 minutos, 9 minutos ali. Vamos orar com o presbítero Valdo. Com a paz do Senhor. Amém. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amado, querido Deus, mais amado que está nos altos céus, obrigado, Senhor, por essa noite de estar aqui na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor, e aprendendo, Senhor, da tua parte, Senhor. Te agradeço, Pai, nessa noite, Senhor, por sentir a tua presença do teu Espírito, Pai. Toma à frente nessa noite, Senhor. Abençoa a tua igreja de uma forma poderosamente, ó Pai. Repreendendo, Senhor, todo laço do adversário contra a tua igreja, Senhor. Abençoa também, ó Pai, nessa noite, Senhor, o pastor dessa igreja, Senhor. Ó Pai, abençoa, Pai, ele e toda a sua família. Abençoa, Senhor, também toda a tua igreja em geral, Senhor. Eu te peço, Senhor, que a presença do teu Espírito, Pai, sempre esteja conosco, sempre o Senhor esteja presente em nosso meio, Pai. Eu te peço, Senhor, ajuda o cansado, Senhor, ajuda aquele que necessita, Pai, que chegou fraco, cabisbaixo nessa noite. Eu te peço, Senhor, que a tua presença, Pai, sempre esteja com o teu povo, que o Senhor sempre, Pai, dê força, Senhor, e ajude, Pai, aquele que necessita, Senhor, aquele que precisa, Pai, de ouvir a tua voz, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ajuda a tua igreja, não só hoje, mas sim para todos sempre. Amém. Antes da bênção, quinta-feira à noite do clamor, o pastor Geraldo Silva de Maceió vai estar conosco aqui com a temática renovação. A consagração. Sim, a consagração. Vamos me lembrando, pelo amor de Deus. Consagração, de que hora? 9 é? De 9 às 11, irmãos, vem. Irmãos, eu não vou fazer o último sábado do nosso jejum, porque a festa vai ter arrumação aqui, não quero atrapalhar nada. Mas tem consagração, tem a quinta-feira à noite, os irmãos vêm amanhã à tarde, então a gente aproveita tudo isso aí e vale pelo sábado, certo? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos dizem. Amém. Vamos em paz, fala com o seu irmão.